Você é fria. Você já ouviu isso? E mais importante, você já sentiu aquele aperto no peito quando ouviram? Aquela vontade de se defender, de explicar, de provar que você não é fria, que você só o quê, né? Deixa eu adivinhar. Você tentou explicar. Não, é que eu só preciso de espaço. Não, é que eu não gosto de drama. Não, é que eu sou mais reservada. E a pessoa continua olhando para você com aquela cara de você é fria mesmo. E sabe o que é pior? Depois de ouvir isso tantas vezes, você começa a acreditar. Você começa a se perguntar: será que tem algo errado comigo? Será que eu sou incapaz de sentir? Será que eu sou mesmo uma pessoa fria? Para tudo. Senta aqui comigo, porque eu preciso te contar uma verdade que vai mudar completamente como você se vê. Você não é fria, você é inteira. E tem uma diferença brutal entre essas duas coisas. Uma diferença que a maioria das pessoas não entende, mas que vai fazer todo sentido quando eu explicar. Carl Jung, aquele psicólogo suíço que dedicou a vida inteira a entender a alma humana, ele te diria algo libertador. Quando chamam você de fria, na maioria das vezes não é sobre você, é sobre eles. É sobre o desconforto deles com sua autonomia. É sobre a perda de controle deles sobre você. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre ser fria e ser inteira. Você vai entender por que essa acusação diz muito mais sobre quem te acusa do que sobre você. E mais importante, você vai aprender a ouvir você é fria como o que realmente é, um reconhecimento involuntário do seu poder recuperado. Fica comigo até o final. Porque se tem uma coisa que você precisa ouvir hoje, é essa. Não tem nada de errado com você. Vamos começar. Então vamos direto ao ponto. Quando alguém te chama de fria, o que eles estão realmente dizendo? Deixa eu traduzir para você. Você é fria significa você não está mais fazendo o que eu quero. Você não está mais se doando como antes. Você não está mais disponível do jeito que me convinha. Você colocou limites e isso me incomoda. Olha, eu sei que você não quer acreditar nisso. Você quer acreditar que quando alguém te chama de fria, é porque você realmente tem algum problema de afetividade, alguma incapacidade de conexão. Mas vamos ser honestas aqui, só eu e você? Quem te chamou de fria? Foi aquela pessoa que você sempre dizia sim e um dia você disse não? Foi aquele cara que tinha toda a sua atenção até você se recolher? Foi aquela amiga que sempre tinha você disponível até você estabelecer limites? Foi aquela família que sempre teve você se doando até você escolher se preservar? Percebe o padrão? Você nunca era fria quando estava se queimando para dar calor aos outros. Você só virou fria quando parou de se consumir. Interessante, né? E sabe o que mais? Aqui no Brasil, essa cobrança sobre mulher é ainda mais brutal. Nossa cultura espera a mulher sempre calorosa, sempre acolhedora, sempre disponível emocionalmente. A gente cresce ouvindo que mulher tem que ser compreensiva, paciente, sempre de braços abertos. E quando você finalmente fecha esses braços, quando você finalmente se abraça primeiro, aí você vira fria, egoísta, insensível, difícil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que ninguém chama o outro de frio quando ele estabelece limites? Porque homem que tem limite é respeitado e mulher que tem limite é fria. Porque frieza, minha querida, é código. É código para você não é mais controlável. Você não é mais previsível. Você não é mais manipulável. Jung tinha um conceito perfeito para isso. Ele chamava de projeção. É quando a pessoa joga em você o desconforto dela. Eles se sentem rejeitados, então te chamam de fria. Eles perderam acesso a você, então te chamam de fechada. Eles não conseguem mais te usar, então te chamam de egoísta. Mas o problema nunca foi você. O problema é que você mudou. Você mudou sua temperatura. E isso nos leva à próxima pergunta. Como você chegou aqui?
Como você virou essa mulher fria? Olha, eu aposto que eu sei sua história. Me diz se eu tô errada. Você era quente, quente demais. Você era aquela pessoa que sempre estava lá, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre perdoando, sempre dando mais uma chance, sempre se dobrando para caber, sempre apagando suas necessidades para atender as dos outros. Você era o sol de todo mundo. E sabe o que acontece com o sol? Ele queima sozinho para dar luz aos outros. E você se queimou. Você se queimou tanto, durante tanto tempo, que um dia você simplesmente esfriou. Não porque você quis, mas porque você precisou. Porque era isso ou morrer por dentro. Jung falava sobre isso. Ele falava sobre o esgotamento da persona. Persona é aquela máscara que a gente usa, aquele papel que a gente performa. E você performou tanto a mulher calorosa, a mulher sempre disponível, a mulher que nunca diz não, que você se esgotou. E quando você não aguenta mais, quando você chega no seu limite absoluto, você não tem escolha. Você se recolhe, você esfria, não como ataque, não como vingança, mas como sobrevivência. Você esfriou para não morrer. Você se recolheu para não desaparecer completamente. Você criou distância para poder finalmente respirar. E aí, nesse recolhimento, nesse esfriamento, algo fascinante aconteceu. Você começou a se encontrar de novo. Porque, olha, quando você para de gastar toda a sua energia esquentando os outros, essa energia volta para você. E com essa energia, você começa a se ver, a se sentir, a se ouvir. E você percebe algo. Você não esfriou. Você encontrou sua temperatura própria. E aqui está a verdade que ninguém te contou. A diferença entre ser fria e ser inteira. Escuta bem o que eu vou te falar, porque isso aqui é importante. Pessoa fria é aquela que não sente nada, que não se conecta, que não se importa, que vê o outro sofrer e não move um músculo. Isso é frieza de verdade. Mas você sente tudo. Na verdade, você provavelmente sente demais. Você é altamente sensível. Você capta a energia de todo mundo. Você sente a dor, a alegria, a angústia alheia como se fosse sua. A diferença é que agora você aprendeu a não se perder nesse sentir. Você sente, mas não se afoga. Você se importa, mas não se sacrifica. Você ama, mas não se esquece. Você dá, mas não se esvazia. Isso não é frieza, isso é inteireza. Jung tinha um conceito lindo sobre isso. Ele chamava de individuação. É o processo de se tornar inteiro, completo, individuado. É quando você integra todas as suas partes. A que dá e a que recebe, a que ama e a que se protege, a que se abre e a que fecha. Mulher inteira não é fria. Ela só tem um centro, um núcleo que ninguém mais mexe. Uma temperatura própria que não muda baseado no ambiente ou nas expectativas alheias. E sabe o que é lindo nisso? Quando você é inteira, você finalmente consegue amar de verdade. Porque você não está amando da carência. Você não está amando da necessidade de ser aceita. Você está amando da escolha consciente. Você escolhe dar calor, mas você não se queima no processo. Você escolhe se abrir, mas você não se perde no outro. Você escolhe estar presente, mas você não abandona a si mesma. Isso não é frieza, isso é maturidade emocional, isso é saúde psicológica, isso é o que todo mundo deveria aspirar a ser. Mas sabe por que isso incomoda tanto? Porque sua inteireza vira problema para os outros. Porque você virou um espelho. E espelho incomoda. Olha, vou te explicar uma coisa que Jung entendia perfeitamente. Ele dizia que a gente projeta nossa sombra. Sombra é tudo aquilo que a gente não suporta em nós mesmos. E a gente joga isso nos outros. Então, quando alguém te chama de fria, o que eles estão realmente fazendo? Eles estão projetando a incompletude deles em você. Sua completude espelha a incompletude deles. Sua autonomia espelha a dependência deles. Sua capacidade de estar bem sozinha
espelha a necessidade deles de sugar energia alheia para se sentir vivos. Você não é o problema. Você é o espelho. E ninguém gosta de ver no espelho o que não quer. Enfrentar em si mesmo. Pensa comigo. Quem te chama de fria? É aquela pessoa que não consegue ficar sozinha, que precisa de validação constante, que não tem limites próprios, então não respeita os seus, que se perde em todo relacionamento, que se define pela atenção que recebe dos outros. Eles te chamam de fria porque sua inteireza revela a fragmentação deles. E ao invés de olharem para dentro e perguntarem por que a autonomia dela me incomoda tanto, é mais fácil te atacar. É mais fácil te chamar de fria do que admitir que eles estão incomodados porque não conseguem mais te controlar, te prever, te manipular. E sabe o que mais? Muitas vezes essas pessoas realmente acreditam que você é fria, porque na cabeça delas, amor é dependência, conexão é disponibilidade total, calor é ausência de limites. Mas você descobriu uma verdade diferente. Amor real respeita espaço. Conexão real respeita individualidade. Calor real não queima ninguém. E agora vem a pergunta de 1 milhão. O que você faz quando te chamam de fria? Deixa eu te dar algumas opções e você escolhe qual ressoa mais com você. Opção 1. Você não responde. Isso mesmo, silêncio. Porque você já aprendeu que não precisa se defender. Quem te conhece de verdade sabe quem você é. Quem não sabe, não vai aprender com sua defesa. Jung dizia uma coisa linda. Não tenho medo de tempestades, pois estou aprendendo a velejar meu barco. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa continuar velando seu próprio barco. Opção 2. Você concorda. Sabe aquele poder que tem em simplesmente dizer, eu sou mesmo? Quando você concorda, você tira todo o poder da acusação. Você é fria. Sou sim, e estou muito bem assim. Fim da conversa. Porque você sabe a verdade. Você não é fria, você é inteira. E se eles querem chamar inteireza de frieza, problema deles. Opção 3. Você educa. Às vezes vale a pena explicar. Eu não sou fria. Eu só não estou mais disponível para ser consumida. Eu não sou fria. Eu só tenho limites agora. Eu não sou fria. Eu só aprendi que preciso me preservar antes de me doar. Mas atenção, você só faz isso se a pessoa realmente importa e se ela realmente quer entender. Porque na maioria das vezes, quem te chama de fria não quer entendimento, quer controle de volta. E tem a opção 4, que é a que eu mais gosto. Você vive. Você simplesmente continua sendo quem você é, inteira, com limites, com temperatura própria, sem se justificar, sem se defender, sem se diminuir. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você simplesmente continua inteira apesar das acusações. 2 coisas. As pessoas erradas se afastam. E as pessoas certas se aproximam. Porque, olha, nem todo mundo vai te chamar de fria. Só quem se beneficiava de você ser quente demais. Só quem lucrava com sua disponibilidade excessiva. Só quem gostava de você fragmentada, insegura, precisando de validação. Mas pessoas inteiras, pessoas maduras, pessoas emocionalmente saudáveis, essas vão olhar para você e vão reconhecer. Nossa, que mulher incrível! Ela sabe o que quer, ela tem limites claros, ela se respeita. E essas pessoas vão te respeitar também, vão respeitar seu espaço, vão respeitar seus limites, vão respeitar sua temperatura. Porque amor maduro não exige que você se queime. Amor maduro reconhece e celebra sua inteireza. Jung tinha uma frase perfeita sobre isso. O encontro de 2 personalidades é como o contato de 2 substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Percebe? Ambas são transformadas. Não é só você que muda. Não é só você que se adapta. Não é só você que se molda. Em conexão real, os 2 crescem. Os 2 se expandem.
Os dois permanecem inteiros enquanto criam algo novo juntos. E isso só é possível quando você para de ter medo de ser chamada de fria e começa a abraçar sua inteireza. Então a gente chegou ao fim dessa conversa. E eu preciso que você entenda uma coisa. Se alguém te chamou de fria hoje, ontem, semana passada, não importa. Eu quero que você olhe no espelho e diga para si mesma: eu não sou fria, eu sou inteira. Porque você passou por tanto, você se queimou por tanto tempo, você se doou até não ter mais nada e você sobreviveu, você se reconstruiu, você se encontrou. E agora você tem algo que ninguém pode tirar de você. Você tem você mesma, inteira, completa, com temperatura própria. E se isso incomoda alguém, se isso assusta alguém, se isso faz alguém te chamar de fria, o problema nunca foi você. O problema é que você não é mais acessível para ser usada. E isso, minha querida, isso é motivo de celebração, não de vergonha. Ser chamada de fria por quem queria te manter morna é um elogio disfarçado. É a confirmação de que você não está mais disponível para ser consumida, de que você estabeleceu limites, de que você se escolheu. E não tem nada mais lindo, mais corajoso, mais poderoso do que uma mulher que se escolhe. Então, se você está assistindo isso e se reconhecendo, se você já foi chamada de fria, deixa nos comentários. Conta pra gente, quem te chamou? Como você se sentiu? E mais importante, você consegue ver agora que não é sobre frieza, é sobre inteireza? Se inscreve no canal para mais conteúdo assim. Não é frase bonita. É verdade crua sobre psicologia, sobre alma, sobre se tornar quem você realmente é. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha isso com aquela sua amiga que também já foi chamada de fria, porque ela precisa ouvir, não tem nada de errado com ela. Ela só ficou inteira num mundo acostumado com mulheres fragmentadas. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Você não é fria, você nunca foi. Você só encontrou sua temperatura perfeita. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.